Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Directory. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e Active Directory. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso módulo 2. Nós estamos aí revendo os fundamentos do protocolo TCP/IP, o mínimo que você precisa saber sobre o protocolo TCP/IP para poder continuar estudando nesse nosso curso de Windows Server e Active Directory. Nós vamos ver os fundamentos aqui e no módulo 16 eu vou aprofundar um pouco o estudo do TCP/IP, porque no módulo 16 nós vamos ver o serviço do DNS e do DHCP, que tem muita relação com o TCP/IP. Então na lição anterior vocês viram, o colega Jailton apresentou para vocês os fundamentos do protocolo TCP/IP, aprenderam até alguns comandos para ver quais são as configurações IP do computador, o que é Default Gateway, etc. E nessa lição nós vamos estender um pouco esse nosso estudo entrando nos sistemas de enumeração. O que sistemas de enumeração tem a ver com TCP/IP? Se vocês já leram o PDF do módulo, vocês sabem que tem tudo a ver. Que todos os cálculos que o TCP/IP faz para determinar se dois computadores estão na mesma rede ou estão em redes diferentes, dependem de uma série de cálculos de matemática binária, do sistema de numeração binário. E o TCP/IP faz os cálculos. Se os dois computadores que querem se comunicar estão na mesma rede, ele envia os pacotes para o barramento da rede local. Os dois estão na mesma rede. Se os computadores estão em redes diferentes, tem todo um processamento que passa pelo Default Gateway, pelo roteador, que nós vamos aprender nas próximas lições e vamos aprofundar esse estudo no módulo 16. Então nessa lição vocês vão aprender sobre sistemas de numeração, o que significa um sistema de numeração ser decimal, base 10, base em 10 dígitos. O que significa um sistema de numeração binário, base 2 dígitos. Como transformar um número de decimal para binário e vice-versa. E nós vamos ver como, usando esse sistema de numeração decimal e o operador E, o TCP/IP faz cálculos para determinar se dois computadores estão na mesma rede ou se estão em redes diferentes. Vejam, revejam quantas vezes forem necessárias até entender direitinho esses cálculos. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo ou com o professor Eduardo, que somos os professores desse curso. Essa lição foi também gentilmente criada pelo colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma extensa parceria de mais de uma década. Eu forneci para ele um material escrito em PDF e com base no material escrito ele criou a videoaula para esta lição, tá bom? Agradeço então vocês por estarem assistindo as lições e repito, duas coisas muito importantes. Primeiro, antes de assistir os vídeos, vocês já devem ter lido o PDF do módulo. Segundo, é muito importante que vocês não fiquem com dúvidas nessa parte dos fundamentos TCP/IP. Caso de dúvidas, entre em contato comigo ou com o professor Eduardo. Tá legal? Muito bem, vamos então ao estudo de sistemas de numeração binária e decimal e como o TCP/IP usa esses cálculos binários para determinar se dois computadores estão na mesma rede ou em redes separadas. Um excelente estudo a todos. Então vamos agora ver aqui a lição 2 do capítulo 2. Vamos estudar o sistema de numeração binária e nessa lição nós vamos ver o operador E, como converter de decimal para binário e como o TCP/IP usa a máscara de subrede.
Bem, então, na lição 1 desse capítulo, eu apresentei o protocolo TCP/IP e qual o seu papel em uma rede de computadores. Nessa segunda parte, eu apresentarei os princípios básicos do sistema de numeração binária. Também vou mostrar como realizar cálculos simples e conversões de binário para decimal e vice-versa. Então, feita a apresentação das operações básicas com números binários, veremos como o TCP/IP, através de cálculos binários e com base na máscara de subrede, ele determina se dois computadores estão na mesma rede ou se fazem parte de redes diferentes. Então vamos iniciar falando do sistema de numeração decimal, para depois fazer uma analogia ao apresentar o sistema de numeração binária. Então todos nós conhecemos já o sistema de numeração decimal, no qual são baseados os números que usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o 100, 259, 1450 e assim por diante. Então você já parou para pensar alguma vez por que esse sistema de numeração ele é chamado de sistema de numeração decimal? Se não, então vamos aqui uma resposta simples. Esse sistema ele é baseado em 10 dígitos diferentes, por isso que ele é chamado sistema de numeração decimal. Né? Que óbvio, né? Então todos os números do sistema de numeração decimal são escritos usando-se uma combinação dos 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então vamos analisar como é determinado o valor de um número do sistema de numeração decimal. Por exemplo, vamos considerar esse número aqui, 4.538. O valor desse número ele é formado multiplicando-se os dígitos do número de trás para frente por potência de 10, começando com 10 elevado a 0. Então, o último dígito, o bem à direita, ele é multiplicado por 10 elevado a 0. O penúltimo por 10 elevado a 1. O outro por 10 elevado a 2. E o outro por 10 elevado a terceira. E assim sucessivamente. Então você observa, eu tenho cada número na potência de 10 e eu vou elevando cada um deles. 0, 1, 2, 3, se tivesse mais, e assim sucessivamente. Então, o valor real do número é a soma dos resultados destas multiplicações. Então vamos observar o esquema para entender melhor. Então vamos pegar o número 4.538. Então nós vamos pegar o último número, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e 10 elevado a terceira. Ou seja, 10 elevado a terceira, 1000. 10 elevado ao quadrado, 100. 10 elevado a 1 dá 10 e 10 elevado a 0 é 1. Agora o que a gente vai pegar? Multiplicar esses valores pelos seus respectivos valores decimais. Por exemplo, eu tenho 4 vezes 1000. O resultado, 4.000. Eu tenho aqui 5 vezes 100. Resultado, 50. 3 vezes 10, 30. E 8 vezes 1, 8. Agora o que a gente faz? A gente soma tudo. 4.000 com mais 500, 4.500. Com mais 30, 4.530. Com mais 8, 4.538. Né? Se você não sabia como era formado, é exatamente assim que é formado o sistema de numeração decimal. Então observe que 4.538 significa exatamente 4 milhares, 10 à terceira, 5 centenas, 10 ao quadrado, 3 dezenas, 10 elevado a 1 e 8 unidades, 10 elevado a 0. Esse princípio aplicado ao sistema de numeração decimal ele é válido para qualquer sistema de numeração. Se for um sistema de numeração octal, baseado em 8 dígitos, multiplica-se por potências de 8, ou seja, 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2 e assim sucessivamente. Se for um sistema hexadecimal, baseado em 10 dígitos e 6 letras, multiplica-se por potência de 16. Só que a letra A equivale a 10, já que não tem sentido multiplicar por uma letra. A letra B equivale a 11 e assim sucessivamente. Entendido? Muito bem. Bem, por analogia, se o sistema decimal é baseado em 10 dígitos, então o sistema binário deve ser baseado por quantos dígitos? Lógico, por 2. Exatamente. Os números do sistema binário, eles são escritos usando-se apenas os dois seguintes dígitos, o 0 e o 1, né? O 0 e 1. Isso mesmo. Números no sistema binário são escritos usando-se apenas zeros e uns, como nos exemplos a seguir. Então, isso aqui representa o número binário. Então, eu tenho 01, 01, 11, 00, 11, 01, 11, 0, 00, 11, 111, 1. Então, são números
binários, ok? Então, por analogia, se no sistema decimal, para obter o valor do número, multiplicando-se os seus dígitos de trás para frente por potência de 10, no sistema binário nós vamos fazer a mesma operação, só que baseado na potência de 2, ou seja, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Então como é que a gente faz para saber o valor do seguinte número binário? 1, tá aqui, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Então aqui, ó, de trás para frente, você pega 2, como é binário, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, a 6 e a 7. E aí você faz a potência. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 5, a quinta, né? 32. A quarta, 16. A terceira, 8. Ao quadrado dá 2. A elevado a 1 dá 2. Ao quadrado dá 4. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 0 dá 1. E o resultado, você multiplica todo mundo, então. Então eu tenho 1, aqui era 120, aqui faltou 1. 1 vezes 128, 128. 1 vezes 64, 64. 0 vezes 32, 0. 0 vezes 16, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1, 0. Agora soma todo mundo. 128, mais 64, mais 0, mais 8, mais 4, mais 2 e mais 0. Isso aqui somando todo mundo vai dar quanto? Vai dar 206. Então, esse valor aqui, certo? Que é um número binário, certo? Em decimal, ele vai dar 206, ok? Então, ou seja, o número binário 1100, 1110 equivale ao decimal 206. Observa que, onde temos 1, a respectiva potência de 2 é somada. E onde temos 0, a respectiva potência de 2 é anulada, por ser multiplicação por 0. Apenas para fixar um pouco mais esse conceito, vamos fazer mais um exemplo de conversão de binário para decimal. Então vamos converter agora o número, os números eles são bem parecidos, né? Então é 0, 0, 0 e 1, 0. Nós vamos converter esse número para decimal. Ou seja, o número binário 1100, 1110 equivale ao decimal 206. Isso aqui está repetindo. Que foi um errozinho, está repetindo aqui o valor. Então vamos lá, vamos fazer a conversão. Apenas para fixar um pouco mais esse conceito, então vamos fazer a conversão para decimal. Então vamos converter esse número aqui, ó. 10, 00, 10 para decimal. Como é que a gente faz? Coloca o número aqui, de trás para frente, coloca 2 e eleva a potência. 2 elevado a 0, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 28, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Agora multiplica. 1 vezes 128, 128. 1 vezes 64. 1 vezes 64, 64. 1 vezes 32, 32. 0 vezes 16, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 2 dá 2. 0 vezes 1, 0. Somando todo mundo, resultado 226. Então 128 com mais 64 com mais 32, resultado 226. Ok? Bem, agora como converter de decimal para binário, né? Se nós tivéssemos que fazer o contrário, como é que a gente faria para converter o número 234 de decimal para binário? Qual seria o valor binário equivalente? Então, uma nota aqui. Nos exemplos deste tutorial, nós vamos trabalhar com valores decimais de no máximo 255, que são valores que podem ser representados por 8 dígitos binários, ou na linguagem do computador, 8 bits. O que equivale exatamente a 1 byte. Por isso que cada um dos 4 números que fazem parte do número de IP somente podem ter um valor de no máximo 255, que é um valor que cabe em 1 byte, ou seja, 8 bits. Você vê que não tem nada solto, né? Tudo tem uma relação. Então existem muitas regras para você fazer esta conversão. E posso te dizer que tem realmente muitas formas de você fazer a conversão. Mas eu prefiro utilizar uma bem simples. Nós vamos descrever a seguir, através de exemplos práticos e que serve perfeitamente para o propósito desse tutorial. Pode no começo parecer um pouco complexo, mas você vai com certeza entender. Então olha só, um exemplo prático aqui, ó. Então como converter 234 para um binário de 8 dígitos? É isso que a gente quer. Então eu começo com um raciocínio assim. Primeiro, vamos lembrar
que o valor decimal corresponde a cada um dos 8 dígitos binários. Então, qual seria? São 8, né? Então, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Lembrando que estes números representam as potências de 2, começando de trás para frente. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e assim por diante, ok? Então, seria mais ou menos esta correlação aqui, certo? Muito bem. Então, de posse aqui dessas informações, como é que a gente vai fazer então para converter? Então, só para você, para ficar fácil, vamos deixar essa tabelinha aqui do lado, para você entender o nosso raciocínio. Então, vamos lá, vamos perguntar. Pergunta o seguinte, o que a gente quer fazer? Nós queremos converter 234 em um número binário de 8 dígitos. Então, vamos lá. Pegando aqui na nossa escala, de trás para frente, ou aliás, do começo aqui para o final, o primeiro valor é quanto? É 128, o maior valor é 128. Então, você vai fazer a primeira pergunta. O 128, o número que a gente quer, pessoal, é 234. Você vai fazer a primeira pergunta. O 128, ele cabe em 234? A resposta é qual? A resposta é sim. Então, se a resposta for sim, então você coloca 1, tá? Aí, você vai fazer o que agora? Você vai pegar o 128 e vai somar com 64. Então, somando 128 com 64, vai dar 192. Aí você faz a pergunta. O 192, ele cabe em 234? A resposta é qual? A resposta é sim, porque ele é menor. Então, se é sim, você coloca 1. Aí você vai fazer o quê? Agora você vai pegar o 192 e você vai somar com o próximo, que é quanto? Que é 32. Ó, 109. Você vai pegar esse 32 e vai somar com o resultado. Então, ficou quanto? Ficou 224. Aí você pergunta de novo. 224 cabe em 234? A resposta é sim. Por quê? Porque 224 é menor. Então, se é sim, você coloca 1. Aí você vai pegar o resultado, 224, você vai pegar o resultado só se a resposta for sim, tá? Você vai pegar o 224 e vai somar com o próximo, que é 16. Somando 16 com 224 dá 240. Aí você faz a pergunta. 240 cabe em 234? A resposta é o quê? A resposta é não. Então, se a resposta é não, você coloca 0. Agora, como a resposta foi não, então você não vai pegar esse valor, você vai pegar o valor anterior. Aí você faz a soma agora do 224 com o próximo, que é quanto agora? Que é 8. Então você soma 8 com 224 e faz a pergunta. 232 cabe em 234? A resposta é sim. Se a resposta é sim, então é 1. Aí você pega o 232 e soma com o próximo, que é quanto? Que é 4. 232 mais 4 vai dar 236. 236, pessoal, cabe em 234? Não. Então a resposta é não. Então você vai pegar qual agora? O 232. Por quê? Porque a resposta aqui foi não, né? Então 232 vai pegar com o próximo. 232, deu 234. 2 mais 232, 234. 234 cabe em 234? A resposta é sim, né? Inclusive, é o valor igual. Se o valor é igual, pronto, nós já chegamos no valor desejado. Depois que você chega no resultado, todos os demais você completa com 0. Então, com isso, se você, o número 234 em binário é igual a 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entendido? Ó? 1, 1, 1, 0, 1, 0 e aqui, ó, 1, 0. Porque depois que você chega no resultado, os demais vão ser 0. Deu para entender? Bem, para exercitar, nós vamos converter mais um número de decimal para binário. Vamos então converter o número 144 para decimal. Então vamos lá. Na verdade, pessoal, é para binário. 144 para binário. Nós vamos converter de decimal para binário. Então, 144 para binário. Então, pegando aqui a mesma lógica, certo? Qual é o primeiro número, pessoal? O primeiro número é o 128. Então, nós vamos fazer a pergunta. 128 cabe em 144? A resposta é o quê? A resposta é sim. Se a resposta é sim, o valor é 1. Aí você pega agora o 128 e soma com 64. Dá quanto? Dá 192. Faz a pergunta. 192 cabe em 144? A resposta é não. Então, se é não, valor 0. Aí você vai pegar de novo, tá? O 128 e vai somar agora com quem? Com 32.
Então, 128 com 32 dá 160. Aí você faz de novo a pergunta. 160 cabe em 144? A resposta é não, porque é maior. Você vai pegar então de novo o 128 e você vai somar com o próximo, que é 16 agora. 16 com 128 dá quanto? Dá 144. 144 já é igual a 144. Então a resposta é sim e todos os demais é zero. Então se nós já chegamos no valor desejado, então todos os demais é zero. Então com isso, o valor 144 em binário é igual a 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Deu para entender? Sabe o que é fácil? Se você fizer mais alguns exercícios, você vai chegar numa lógica própria e aí você já vai entender que você pode somar esses valores aqui e fica bem mais fácil. Tudo depende da prática. No começo pode parecer complexo, mas com a prática você vai com certeza entender melhor, beleza? Então é isso aí. Então vamos falar agora do operador E. Existem diversas operações lógicas que podem ser feitas entre dois dígitos binários, sendo as mais conhecidas as seguintes. Nós temos o E, o OU, o SHO e o NOT. Para o nosso estudo, interessa apenas o E. Quando realizamos um E entre 2 bits, o resultado somente será 1 se os 2 bits forem iguais a 1. Se pelo menos um dos dois for iguais a 0, o resultado será 0. Então na tabela a seguir, nós temos aqui um exemplo. Isso aqui é o chamado de tabela verdade. Então eu tenho o bit 1 e o bit 2. 1 e 1, resultado 1. 1 e 0, resultado 0. 0 e 1, resultado 0. 0 e 0, resultado 0. Ou seja, só vai ser 1, ou seja, verdadeiro, né? O 1 é o verdadeiro e o 0 é falso. Só vai ser 1 se os dois, ou se todos, né, forem 1, tá? Se pelo menos 1 for 0, se você tiver 10 bits, e se pelo menos 1 for 0, então todo o resultado é 0, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, considere aqui a figura 2.4. Preste atenção nessa imagem aqui, onde nós temos a representação de uma rede local ligada às outras redes da empresa através de um roteador. Então, nós temos aqui um roteador, temos aqui um modem, nós temos aqui o WAN da empresa e nós temos aqui alguns computadores. Ó. Esse computador aqui tem um IP 10.200.150.10, esse aqui o 10.200.150.2 e esse aqui está na mesma rede 150.3. Observe que eles têm a mesma máscara. E nós temos esse aqui que tem o mesmo IP, está na mesma IP, mas ele tem uma máscara diferente. Ó. Esse aqui está 255, esse aqui está 250. Né? E os demais parece que tem a mesma configuração. Então imagina aqui essa imagem e é com ela que a gente vai trabalhar agora. Então nós temos uma rede que usa uma máscara de subrede 255, 255, 255.0. A rede é a 10.200.150.0. Ou seja, todos os equipamentos da rede têm as 3 primeiras partes do IP como sendo 10, 200 e 150. Veja que existe uma relação direta entre a máscara de subrede e a quantas partes do número IP são fixas. Ou seja, que define a rede conforme nós já falamos na lição 1 desse capítulo. Essa figura aqui, ó, certo? É uma rede das mais comumente encontradas hoje em dia. Onde existe um roteador ligado à rede e o roteador está conectado a um modem, através da qual é feita a conexão da rede com a rede WAN da empresa, através de uma linha de dados, também conhecido como link de comunicação ou link dedicado de dados. Nas próximas lições, nós vamos detalhar a função do roteador, nós vamos mostrar como funciona o roteador entre as redes. Bem, quando dois computadores eles tentam trocar informações em uma rede, o TCP/IP precisa primeiro determinar se os dois computadores pertencem à mesma rede ou a redes diferentes. Nesse caso, nós podemos ter duas situações distintas. A primeira, os dois computadores pertencem à mesma rede. Então, nesse caso, o TCP/IP envia o pacote para o barramento local da rede. Aí todos os computadores recebem o pacote, mas somente o computador, que é o destinatário do pacote, é que captura e passa para o processamento pelo Windows e pelo programa de destino. Como é que o computador sabe se ele é ou não o destinatário do pacote? Muito simples. No pacote de informações está contido o número IP do computador destinatário. Em cada computador, o TCP/IP ele compara o IP do destinatário do pacote com o IP do computador, para saber se o pacote é ou não é o respectivo computador. E nós temos a situação 2,
onde os dois computadores não pertencem à mesma rede. Neste caso, o TCP/IP ele envia o pacote para o roteador. E o roteador se encarrega de fazer o pacote chegar ao seu destino. Em uma das próximas lições deste capítulo, eu vou mostrar em detalhes como o roteador é capaz de rotear pacotes de informações até redes distantes. Agora, a pergunta que tem a ver com esse tópico. Como é que o TCP/IP faz para saber se o computador de origem e o computador de destino pertencem à mesma rede? Então vamos usar alguns exemplos práticos para explicar como o TCP/IP faz isso. Exemplo 1. Com base na figura 2.4, aquela figura que a gente viu no início, suponha que o computador cujo IP é 10.200.150.5, origem, queira enviar um pacote de informação para o computador cujo IP é 10.200.150.8, destino. Ambos com a máscara de subrede igual a 255.255.255.0. Observa que o IP deles, né, ele possui o mesmo, os três primeiros valores de IP iguais. Então isso aqui é importante que você preste atenção. Então, o primeiro passo aqui é converter o número IP das duas máscaras e de subrede para binário. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Converter o número IP, né, das duas máquinas, tanto a de origem como a de destino, e também a máscara de subrede para binário. Com base nas regras que nós já vimos anteriormente, nessa lição, onde nós mostramos como fazer aí essa conversão. Então, como é que ficaria? Ficaria assim. O computador de origem, então ele tem aqui o 10. Então, 10 em decimal, 10 em binário, é isso aqui. 200, 200 em decimal, 200 em binário. 150, 150 em decimal, 150 em binário. 5 está aqui. Então, aquelas regrinhas que a gente viu anteriormente para fazer aqui a conversão. Aqui computador de destino, também convertido. E aqui a máscara de subrede, ó. 1, todo mundo 1 e 0. Certo? Então, o primeiro passo é converter aí todo mundo para binário. Muito bem. Feitas as conversões para binário, agora nós vamos ver que tipo de cálculo o TCP/IP faz para determinar se o computador de origem e o computador de destino estão na mesma rede. Em primeiro lugar, é feita uma operação E, ou seja, bit a bit, entre o número IP e a máscara de subrede do computador de origem, conforme indicado abaixo. Então nós pegamos aqui, ó, o computador de origem e a máscara de subrede. Agora, bit a bit, nós vamos fazer aqui a comparação, ó. Pegou aqui, ó, bit a bit, certo? Fez aqui, e o resultado nós temos isso aqui, ó, 10.200.150.0, tá? Então ele fez aqui bit a bit, fez a comparação, aqui, ó, verdadeiro com falso, 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 todo mundo aqui é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, ou, né? Então ele fez a comparação, o resultado, isso aqui em binário é quanto, pessoal? Em decimal é 10, tá? Como é que eu sei que isso aqui é 10, pessoal? Ó, 0, 1, 2, 3, certo? Então, 2 elevado a 0, 0. Desculpa, 2 elevado a 0 é 1, né? É 1. Mas quando eu multiplicar 1 vezes 0, vai dar 0. Aqui vai dar 2 elevado a 1, 2. E aqui também vai dar 0. Aqui, ó, 2 elevado a 3, a terceira, 8. Então aqui tem 2 e aqui tem 8. 8 com 2, 10. Então por isso que dá 10. E assim, você fazendo os mesmos cálculos, você vai encontrar esse resultado. Então, bit a bit, comparando o computador de origem com a máscara de subrede, ele encontrou isso aqui, ó, 10.200.150.0. É o primeiro passo. O segundo passo, agora que é feita uma operação E bit a bit entre o número IP e a máscara de subrede do computador de destino. Agora o computador de destino. Olha aí, ó, o computador de destino é esse aqui. Certo? Ponto 8, só voltando aqui. Computador de origem é o ponto 5. Computador de destino é o ponto 8. Fazendo aqui bit a bit, ó, tá, aquela confusãozinha toda que a gente já viu. Encontrou isso aqui. O resultado foi o quê? 10.200.150.8. Beleza? O que ele faz agora? Agora o TCP/IP ele vai comparar o resultado das duas operações. Se os dois resultados forem iguais, os dois computadores, origem e destino, pertencem à mesma rede local. Nesse caso, o TCP/IP envia o pacote para o barramento da rede local.
Então todos os computadores recebem o pacote, mas somente o destinatário do pacote é que captura e passa o processamento pelo Windows e pelo programa de destino. Como você pode observar, no resultado final, olha só, eles estão na mesma rede, ó. Então por isso que ele vai receber. Então como é que o computador sabe se ele é ou não o destinatário do pacote? Muito simples. No pacote de informação está contido o endereço IP do destinatário. Em cada computador, o TCP/IP compara o IP destinatário do pacote com o IP do próprio computador para saber se o pacote é ou não para o respectivo computador. É o que acontece nesse exemplo, pois o resultado das duas operações E é igual a 10, 200, 150 e 0. Ou seja, os dois computadores pertencem à rede 10, 200, 150.0. Como você já deve ter adivinhado, agora vamos a um exemplo onde os dois computadores não pertencem à mesma rede, pelo menos devido às configurações de IP. Então, o exemplo 2. Suponha que o computador, cujo IP é 10, 200, 150.5, origem, queira enviar um pacote de informações para o computador cujo IP é 10, 204.150.8. Você observa que isso aqui está na rede 200, isso aqui tem a numeração 204. Veja que eles são diferentes, né? Ambos com máscara de subrede igual. A máscara de subrede é igual, mas o IP dos dois não é diferente. Então o primeiro passo é converter o número IP das duas máscaras e da máscara de subrede para o binário. Com base nas regras que vimos anteriormente, nós teremos a seguinte conversão. Computador de origem, tal, aquelas configurações que a gente já fez, e feitas as conversões binárias, vamos ver que tipo de cálculos o TCP/IP faz para determinar se o computador de origem e o computador de destino estão na mesma rede. Em primeiro lugar, é feita a operação E bit a bit entre o número IP e a máscara de subrede do computador de origem, conforme a seguir. Então, fazendo aqui o bit a bit, ele encontrou isso aqui, ó. No computador de origem, 10, 200, 150.0. No do destino, ele vai encontrar aqui, ó, 10, 204, 150. Você pode observar que eles não estão na mesma rede. Esse aqui está 200 e esse aqui está 204, tá? Então agora o TCP/IP compara os resultados das duas operações. Nesse exemplo, os dois resultados são diferentes. O que para o TCP/IP significa que o computador de origem e o computador de destino estão em redes diferentes. 10, 200, 150.0 e 10, 204.150.0. Nessa situação, o TCP/IP ele envia o pacote para o roteador, o endereço de default gateway é configurado nas redes TCP/IP do computador de origem, e o roteador se encarrega de fazer o pacote chegar à rede do computador de destino. Em outras palavras, o roteador sabe entregar o pacote para a rede 10, 204, 150.0, ou sabe para quem ele enviar. Para este próximo roteador, para que este próximo roteador possa encaminhar o pacote. Esse processo continua até que o pacote seja entregue à rede de destino ou seja descartado por não ter sido encontrada uma rota para a rede de destino. Ok? Então, observe que na figura 2.4, essa figura aqui, nós temos dois computadores que, apesar de estarem fisicamente na mesma rede, não conseguirão se comunicar devido ao erro de configuração na máscara de subrede de um dos computadores. É o caso, por exemplo, do computador 10, 200, 150.4, esse moço aqui, com máscara de subrede 255, 255, 250.0. Como este computador está com uma máscara de subrede diferente dos demais computadores da rede, né, ao fazer os cálculos do TCP/IP, chega à conclusão que este computador pertence a uma rede diferente, o que faz com que ele não consiga se comunicar com os demais computadores da rede local. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma aula de demonstração da nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana
Sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração. Tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta, que você pode acessar através desse endereço aqui, é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em 4 autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esqueça de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.